Olá, muito boa noite. É uma alegria tê-lo connosco aqui na Novo Tempo Portugal para mais um encontro desta semana de reavivamento, um tempo especial neste início de ano novo para recentrarmos a vida em Deus e descobrirmos porque é feliz aquele que espera. No tema de hoje, o pastor Eurico Correia vai ajudar-nos a perceber que a espera cristã não é passiva nem feita de braços cruzados. Pelo contrário, é uma espera ativa, responsável e cheia de sentido. Acho que fez uma escolha ótima em estar aqui mais esta noite. Não vamos perder mais tempo, vamos já desfrutar de mais um momento musical cheio de harmonia e beleza com o quarteto Voz da Esperança que vai cantar sobre o Evangelho Eterno. Eu volto no final para me despedir. Se ainda não tem a família junta, chame toda a gente aí em casa e eu oro para que estes momentos sejam abençoados para si e para a sua família. Não levo Deus em conta os tempos de ignorância, mas avisa todos os homens que se arrependam do mal. Não tenho prazer na morte do pecador, diz Deus, mas sim prazer que o pecador se converta do mal e viva. Enviou Deus seu Filho para nos ensinar a viver. Mais que isso, deu Cristo a vida para cobrir a separação entre o ser pecador e um Deus que é santo. Não veio Jesus para condenar, mas para oferecer salvação. Quis-nos Jesus a juntar debaixo dos seus braços e chorou ao contemplar aqueles que rejeitariam o seu amor. Tem Ele feito o convite incessantemente, cheio de compaixão, nos chama, garante nova vida ao pecador. Prometeu-nos Jesus que viria outra vez. Nesse dia, com toda a glória, veremos o Salvador. Finalmente tudo valerá a pena. Ao descer de compadecer, os justos ressuscitarão e com Ele nós subiremos. Já posso eu imaginar que o autor da vida adará. Não veio Jesus para condenar, mas para oferecer salvação. Falta pouco, perto está. Vem, Senhor Jesus. Falta pouco, perto está. Vem, Senhor.
nascer com poder, os justos ressuscitará, e com ele nós subiremos. Já posso eu imaginar que o autor da vida a dará de volta. Não veio Jesus para condenar, mas para oferecer salvação. Olá, junte-se a mim nesta oração. Querido Papá do Céu, te agradecemos por este dia, te agradecemos o teu amor, o teu cuidado por cada um de nós. Querido Papá, também neste momento quero pedir uma bênção para o servo que tu escolheste, o pastor Eurico, que realmente o teu Santo Espírito possa ser derramado sobre ele, para que o que ele disser venha de ti para os nossos corações. Querido Papá do Céu, também te queremos pedir uma bênção sobre todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver, que realmente o teu Santo Espírito possa ser derramado também sobre cada um e que ao ouvir a tua mensagem possamos ser transformados e vivermos cada dia da nossa vida mais juntinhos a ti. Te agradecemos todas as bênçãos, bom Deus, e agora te pedimos que nos ajudes a estar quietos, calados, em silêncio, para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Olá, boa noite. É um prazer estar consigo mais uma vez aqui nesta semana de reavivamento, essa semana especial, onde nós estamos a tratar dessa questão da espera. Feliz aquele que espera. Nós já abordamos numa primeira mensagem essa promessa e os efeitos dessa promessa da volta de Jesus na nossa vida concretamente. Nós já falamos também que existe um tempo de espera que muitas vezes é considerado por muitas pessoas como sendo o atraso, embora Pedro diga claramente que este tempo não é de atraso, porque Deus não está atrasado com a sua promessa. E ontem nós abordamos essa questão do sinal da volta de Jesus, mostrando que o foco das profecias nunca é sobre o tempo ou as catástrofes, mas sobre a esperança que Deus quer que nós cultivemos no nosso coração. E nós falamos que um dia nós veremos esse sinal manifestado no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 30, que é a própria manifestação de Jesus, aquele que vai vir para nos buscar. Hoje nós vamos tentar dar um passo mais além daquilo que nós já falamos. Lembrem-se que nós introduzimos mencionando o capítulo 24 de Mateus. Mas eu creio que o capítulo 24 não deve ser estudado, compreendido de forma isolada, por exemplo, do capítulo 25. Os capítulos 24 e 25 formam um único bloco. O que nós vemos é que, na sequência da pergunta que os discípulos vão fazer a Jesus, ou das perguntas, como eu disse ontem, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, Jesus vai responder. Mas é interessante que Jesus vai responder de várias formas. A primeira forma que Jesus vai utilizar para responder, ele vai começar a mostrar como é que as coisas vão correr neste mundo, como é que os eventos vão se suceder, até que um dia ele apareça. Mas esta não era a preocupação maior de Jesus. A preocupação maior de Jesus é, de facto, com a qualidade dos fiéis que esperam nesses últimos tempos. Sim, é certo, nós já ouvimos. Haverá um tempo de espera. Esse tempo pode parecer para nós como um tempo bastante longo, porque nós temos determinadas expectativas e esse tempo não corresponde com as nossas expectativas. Mas esse tempo de espera é exatamente um tempo
de oportunidade. É um tempo onde Deus quer fazer um trabalho com cada um de nós. Eu vou mostrar que Jesus vai responder na segunda parte desse bloco, capítulo 24, capítulo 25. Jesus vai responder dando algumas dicas concretas que vão além de descrever os determinados acontecimentos, diversos acontecimentos que terão lugar neste mundo. Jesus, depois de ter mostrado a situação do mundo, ele vai levar um tempo para ilustrar o que é que nós devemos fazer durante o tempo de espera, através de várias histórias, várias parábolas que nós vamos mencionar aqui de forma muito rápida. Ele começa no capítulo 24 ainda, a partir dos versículos 45, com a parábola do servo fiel. A seguir, ele continua com a parábola das 10 virgens, que é uma parábola bastante conhecida. A seguir, a parábola dos talentos e o juízo final. Como é que essas parábolas vão responder à pergunta fundamental? E digo, a pergunta fundamental aqui não é quando. Isso nós percebemos claramente na forma como Jesus responde às perguntas dos seus discípulos. A pergunta que nós colocamos mostra onde é que nós nos situamos, onde é que nós nos posicionamos. Os discípulos estavam preocupados com o quando, mas Jesus estava mais preocupado com o como. Como é que eles estariam na altura em que ele retornasse à terra? Vamos analisar esses textos individualmente. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 45, Jesus diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo? Ele continua: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Observem bem que Jesus fala aqui de alguns adjetivos que vão qualificar os servos. Temos aqui duas categorias de servos, dois grupos de pessoas, dois tipos de perfis de pessoas que esperam a volta de Jesus. Um primeiro é considerado como sendo bom e fiel, um servo prudente, dependendo das traduções. O outro é considerado como sendo o servo mau. Eu queria insistir um pouquinho neste aspecto, porque o que Jesus quer aqui mostrar não é, e isso nós vamos ver também nas outras parábolas, não é a quantidade de obras realizadas por essas pessoas. Não é a quantidade de coisas que as pessoas conseguiram fazer durante todo esse tempo que estiveram à espera de Jesus e que no final vão poder fazer uma lista e dizer: Senhor, nós fizemos isto e aquilo. O que conta para ele é como é que eu posso qualificar essa pessoa. Como é que tu és enquanto servo? Quais são as qualidades que tu tens? Um bom servo, aqui nesta primeira parábola, que é até contada de uma forma muito breve, aqui a primeira coisa que nós vemos é que esses servos bons, eles são aqueles que funcionam da mesma forma na presença ou na ausência do mestre. Eles não precisam que o Senhor esteja presente, que esteja a ver o que eles fazem, para que eles façam o que fazem com o mesmo entusiasmo, com a mesma atitude que o fazem.
Então, nós temos aqui claramente dois tipos de pessoas, duas categorias. E Deus precisa realmente destes servos. Pessoas dignas de confiança, pessoas sensatas. Isso faz eco a uma citação de Ellen White, que eu penso que é uma citação que continua, apesar de várias décadas passadas, continua a ser uma citação da atualidade. Eu vou ler aqui esta citação que diz que a maior necessidade do mundo é de homens. E aqui vocês podem ver homens no sentido mais alargado, como sendo a humanidade. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Então, esta citação tirada do livro Educação é uma frase, é uma passagem que nos faz pensar em que tipo de pessoas nós estamos a ser durante esse tempo de espera. Nós devemos tirar o foco do tempo, tirar o foco da pergunta quando e colocarmos o foco no como. Como é que eu estou à espera da volta de Jesus? O texto continua no capítulo 25 com uma parábola bastante conhecida, que é a parábola das 10 virgens. Eu não vou aqui ler completamente a parábola, mas vocês conhecem aqui o contexto e o ambiente, todo o cenário do capítulo 25, deste início desta parábola, é o cenário que mostra como é que era o casamento, ou a cerimônia do casamento na altura de Jesus Cristo. Como é que os judeus faziam essa celebração de casamento. Então, quando vocês veem a menção das virgens, eram as amigas da noiva que faziam parte do cortejo. E aqui ele menciona 10 virgens, 10 jovens que faziam parte do cortejo. 5 delas são caracterizadas como prudentes e 5 delas consideradas como loucas. O que é que faz a diferença entre as virgens, as jovens consideradas prudentes e aquelas que são consideradas como sendo as loucas? É precisamente a atitude. Vocês veem que a parábola faz o esforço de mostrar que elas estavam em iguais circunstâncias. Todas elas estavam a aguardar o noivo. Este era o evento mais aguardado de sempre. Aliás, nós podemos fazer um paralelo entre esta vinda do noivo com a vinda do próprio Jesus. E isto nos fala ainda mais, porque esta parábola é dirigida a cada um de nós. Todas elas queriam ver o noivo. Todas elas estavam teoricamente preparadas para encontrar-se com o noivo. Todas elas tinham preparado azeite para poderem estar com as suas lâmpadas acesas a quando da vinda do noivo. O que acontece é que o relato é mencionado de uma forma um pouco dramática, mostrando que tudo começa com uma situação normal, onde nós podemos até nos sentir confortáveis com a situação. Mas, à medida que o tempo vai passando, o tom de drama começa a aumentar-se, porque o azeite começa a faltar e o tempo também começa a escassear-se e as pessoas não têm tempo de ir buscar o azeite e voltar. Quando se apercebem que não tinham azeite suficiente, também não tinham tempo suficiente para ir comprar e voltar ainda assistir ao cortejo. O texto menciona um elemento cronológico. À meia-noite. À meia-noite. Eu não sei o que é que essa expressão representa para si, mas à meia-noite nós podemos considerar a meia-noite na vida de uma pessoa como sendo o horário mais tarde que existe, mas ao mesmo tempo nós podemos considerá-lo como o horário mais cedo. Eu não sei o que é que isso representa na sua experiência, na sua caminhada aqui, mas a advertência de Jesus nesta parábola é bastante clara.
a espiritualidade é intransferível. Caminhar com Jesus requer um relacionamento próximo com Ele. Requer um conhecimento pessoal da pessoa de Jesus, de tal forma que eu confio nele, eu confio nas suas palavras. Que Ele esteja presente ou não, eu vou fazer de tudo para permanecer com Ele. E é por isso que aqueles servos da primeira parábola se mantiveram fiéis. E é da mesma forma, por isso, que aquelas 5 virgens conseguiram ter azeite suficiente para poderem não perder a oportunidade de ver o mestre voltar, o noivo voltar. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, continua falando da parábola dos talentos. E essa parábola dos talentos mostra claramente que as pessoas não são iguais. As pessoas não têm todas a mesma forma, a mesma atitude. Uns receberam 5 talentos, outros receberam 2 talentos e outros 1 talento. O que importa aqui na parábola não é a quantidade de talentos que cada um recebe. O que importa aqui é que tipo de atitude essas pessoas que receberam os talentos tinham. E Jesus mostra claramente que Ele espera manter-se em contacto com aquelas pessoas que, recebendo 5, 2 ou 1 talento, vão continuar a negociar. O que mostra que esse tempo de espera não é um tempo de ociosidade, não é um tempo em que nós vamos cruzar os braços. E, sobretudo, porque nós estamos a viver numa altura em que o mundo precisa de nós. O mundo precisa encarecidamente de homens e mulheres comprometidos, homens e mulheres que reflitam profundamente a imagem de Cristo. Homens e mulheres que procurem viver de tal forma que, quando são vistos, as pessoas possam ver Cristo em cada um de nós. Mateus capítulo 25 termina com uma outra parábola. Normalmente vocês sabem que os subtítulos não fazem parte do texto original. A Bíblia no início não tinha esses subtítulos. E talvez se eu tivesse que dar um título aqui, não daria o título de julgamento final. Muitas pessoas põem aqui o grande julgamento ou o julgamento final. Aqui não tem tanto a ver com o julgamento final, mas tem a ver precisamente com a qualidade das pessoas que esperam pela volta de Jesus. Eu gostaria de ler esta passagem convosco. Vamos ler a partir do versículo 31, Mateus capítulo 25. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitaste. Preso e foste-me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e tiremos de comer, ou com sede e tiremos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E a lista continua. O mais interessante aqui nesta parábola, ou nesta passagem, é que as pessoas representadas aqui não fazem a mínima ideia, ou seja, não têm consciência nenhuma do tamanho ou da amplitude das ações que tinham realizado aqui neste mundo. Isto ajuda-me a preparar aqui a minha conclusão, para insistir ainda no facto
de que todas essas parábolas contadas por Jesus, que nós sobrevoamos, porque o tempo não nos permite analisar cada parábola a fundo, mas a ideia de sobrevoar essas parábolas era precisamente para mostrar que o que importa aqui na parábola não é tanto as coisas que as pessoas fazem, mas é que tipo de pessoa eu sou. A questão não é o que eu devo fazer, mas a questão é o que eu devo ser nos últimos tempos. Porque aquilo que eu sou vai determinar o que eu faço ou o que eu não faço. Se eu sou um servo fiel, então o mais natural para mim é agir com fidelidade. Se eu reconheço que Deus é o meu Senhor, é mais fácil eu entrar numa atitude de serviço, porque eu me deixo guiar pelo meu Senhor. É Ele que dita o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. E vocês veem que as pessoas que fazem o bem, elas não têm consciência. Isso não quer dizer que fazem as coisas de forma aleatória. É que a caminhada com Jesus prepara pessoas que começam num ponto onde são incompetentes e talvez nem sequer tenham consciência dessa sua incompetência, mas que crescem imitando Jesus, que crescem no seu caráter, porque se relacionam de tal forma com Jesus, que vão ganhando competências, vão começando a ser pessoas que servem, pessoas que fazem algo pelos outros de forma natural. E o mundo carece disso. Em todos os lugares onde nós vamos hoje, nós podemos ser úteis. Em todos os lugares onde nós vamos hoje, as pessoas esperam uma resposta cristã, uma resposta digna desse nome. E nós não estamos nessa ótica de dizer eu dou esmolas, eu acolho imigrantes, eu sou aberto a tudo. Não é isso. Senhor, quando é que me vistes hospedar uma pessoa que não tinha lugar para dormir? Quando é que tu me viste dar de comer a alguém que não tinha o que comer? É disto que nós estamos a falar. Jesus está à procura de pessoas que estão tão próximas dele, que se preparam de tal forma que fazem o bem, sem mesmo terem consciência de fazer isso. Eu gostaria de orar para que nós pudéssemos ser essas pessoas. Querido Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta mensagem que nos faz lembrar que o mais importante não é a data da tua vinda, mas que tipo de servos nós estamos a ser enquanto nós te aguardamos. Eu quero pedir que tu possas ajudar a cada um de nós a podermos ser esses servos fiéis, prudentes, esses servos que te amam e que fazem as coisas simplesmente porque têm uma relação contigo. Em nome de Jesus. Amém. Dizem que tudo o que é bom chega ao fim e por isso esta noite tão agradável também está a terminar. Estou certa que esta mensagem foi uma bênção para si e oro para que a esperança em Jesus continue a inspirá-lo a uma vida de fé ativa e de amor verdadeiro. Como sempre, tenho uma sugestão muito especial e muito fácil de aplicar. Só tem que ficar aqui ligado na Novo Tempo Portugal, porque já a seguir, às 21 horas, começa o programa Mentes que Sentem, com a doutora Cristina Dias e as suas palavras tão doces e sábias. E logo depois, às 21h30, pode acompanhar o programa Sola Scriptura e estudar a Bíblia com o Ruben Fernandes. Tudo dito por hoje. Temos encontro consigo amanhã às 20h30 em ponto. Que Deus o abençoe.